Olá, você está no canal Anatomia Clínica. Eu sou o professor Jean Tagliari e hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, especialmente sobre uma via autonômica do sistema nervoso periférico. Nesse momento eu quero trazer para você algo que foi muito questionado aqui no nosso canal sobre a função, sobre a estrutura dos ramos comunicantes branco e cinzento. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar na aula de hoje, ok? Então venha comigo. Para nós podermos falar a respeito desse assunto, eu preciso que você tenha a percepção onde nós podemos encontrar o ramo comunicante branco e o ramo comunicante cinzento. O ramo comunicante branco e o cinzento, ele será uma estrutura, ou serão estruturas que conectarão o nervo espinhal, especialmente o ramo anterior do nervo espinhal, à cadeia simpática ou ao tronco simpático, onde nós teremos vários gânglios posicionados paralelamente aos corpos vertebrais, lá na coluna vertebral. E o objetivo desses dois ramos é fazer com que haja uma conexão íntima entre o nervo espinhal, que está carregando neurônios da via somática, periférica somática, com uma outra via que está em paralelo, que é a via autonômica. Então, para a gente poder enxergar toda a organização dele, eu preciso que você observe esse detalhe. A medula espinhal, ela terá dentro da sua estrutura uma parte cinzenta e uma parte branca ao redor, e nesta parte cinzenta, onde nós temos as colunas ou os cornos medulares, nós encontraremos aqui o corno posterior, o corno anterior e o corno lateral. Esse corno lateral da medula é o local, é a região onde nós encontraremos o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático. Precisando dizer para você que essa estrutura será encontrada do segmento de T1 até o segmento de L2 na medula espinhal. Para você entender um pouco melhor sobre isso, é necessário que você acesse o nosso canal para você poder acompanhar outras aulas, outras informações sobre o sistema nervoso autônomo. Mas nesse momento, tendo essa percepção desse neurônio pré-ganglionar, eu quero que você enxergue ele avançando em direção ao nervo espinhal, usando a raiz ventral. Então ele sai do corno lateral, passa pelo anterior, acessa a raiz ventral e chega até o nervo espinhal. Esse trânsito é muito importante que você observe a formação dele, para que isso te traga um entendimento melhor. Quando nós avançamos um pouco essa imagem, você percebe que o entendimento disso é importante que você faça uma busca na parte embrionária do sistema nervoso e você perceberá que o neurônio pré-ganglionar tem o seu corpo posicionado lá na região central do sistema, região do tubo neural, que vai formar a medula espinhal, não é? A partir daí, ele evolui buscando a periferia. Então, toda essa parte inicial do neurônio que você está vendo aqui equivale a esta estrutura que parte da medula espinhal e segue até o nervo espinhal. A partir do momento em que ele está no nervo espinhal, nós precisamos fazer, então, um encontro com o neurônio 2 dessa via, que é o neurônio pós-ganglionar. E esse neurônio que está dentro desse gânglio, ele está sendo armazenado nesta estrutura que você vê em verde. E o mais importante, que esse gânglio, ele se formou a partir dessa região aqui, ó, na imagem, que é paralela ao tubo neural, que nós vamos denominar de crista neural. Então o gânglio, que é já parte do sistema nervoso periférico, teve uma origem diferente daquela que nós observamos do neurônio pré-ganglionar. Então são duas estruturas embrionárias distintas. E nesse momento você conclui o quê, não é? Que uma vez que nós temos uma parte periférica nessa região, o neurônio com seu corpo no sistema periférico, e um outro neurônio partindo da região central, eles precisam se comunicar. A comunicação entre eles se dará pelo ramo comunicante branco. Então, o ramo comunicante branco é uma conexão entre o nervo espinhal, que está carregando um neurônio que veio lá da medula espinhal, que se originou do tubo neural,
com um outro neurônio que está localizado aqui no gânglio, que pertence ao sistema nervoso periférico e que teve a sua origem embrionária da crista neural. Okay? Então, neurônios diferentes, de origens diferentes. E a conexão entre eles acontecendo a partir do ramo comunicante branco. Esse nome ele é importante que você tenha uma percepção do motivo. Não é? O ramo comunicante branco ele veio do volume de neurônios que transitam por ele carregando bainha de mielina no seu axônio. A maioria desses axônios serão mielinizados, por isso o termo ramo comunicante branco. Uma outra estrutura importante de você se atentar, quando eu faço uma observação no posicionamento entre os ramos e a medula espinhal, o ramo comunicante branco é aquele que se encontra lateralmente à medula espinhal, ok? Uma vez que nós temos a sinapse acontecendo entre o neurônio pré-ganglionar, que estava lá no corno lateral da medula, com o neurônio pós-ganglionar, que está no gânglio paravertebral, o axônio desse neurônio pós-ganglionar, ele precisa retornar ao nervo espinhal. E esse retorno acontecerá, então, pelo ramo comunicante cinzento, que é o que aparece agora pontilhado na sua imagem. Este ramo comunicante cinzento tem esse nome justamente pela condição oposta ao que nós vimos acontecer com o branco. Ou seja, enquanto lá tinha bainha de mielina, aqui eu não vou encontrar bainha de mielina, pelo menos na maioria dos axônios que aí estão. Então, nesse momento, nós voltamos ao nervo espinhal com o neurônio pós-ganglionar. Nessa imagem, ele mostra que nós vamos seguir para o ramo posterior do nervo espinhal. Mas isso não é uma regra. Eu poderia ter uma imagem que faria ele adentrar ao ramo anterior do nervo espinhal e seguir em direção à periferia. O que você precisa entender nesse momento é, tanto seguindo pelo ramo posterior quanto pelo anterior do nervo espinhal, nós vamos levar esse neurônio até as glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, músculos eretores dos pelos e musculatura lisa dos vasos, para que todas essas estruturas sejam estimuladas pelo sistema nervoso autônomo simpático. Esse é o ponto, tanto na parte posterior, pelo ramo posterior, quanto na parte anterior e os membros superior e inferior, através do ramo anterior do nervo espinhal. Tá bom? Então é dessa maneira que nós vamos enxergar os dois ramos, comunicante branco e o ramo comunicante cinzento, nessa integração do sistema nervoso autônomo simpático, usando o neurônio da parte central, oriundo lá do tubo neural, com um outro neurônio que surgiu lá da crista neural e que compõe o sistema nervoso periférico. Tá certo? Então esse é um conteúdo que você consegue ter uma boa informação sobre a parte de ramo comunicantes, tanto branco como cinzento, ramos que você vai encontrar toda vez que você estiver estudando o sistema nervoso autônomo, ok? Então se esse assunto ele é importante para você, não deixe de assistir às próximas aulas sobre o sistema nervoso autônomo, onde nós falaremos outras ligações, outros assuntos, em relação à inervação de vísceras específicas, como o coração, intestino, vísceras pélvicas e até mesmo elementos que estão na parte do encéfalo, como, por exemplo, estrutura relacionada a músculos intrínsecos dos olhos e assim por diante. Tá bem? Aqui fica o convite para você poder acessar o nosso canal sempre que você precisar de informações sobre anatomia, principalmente anatomia ligada à parte clínica. Até lá!